Namaskar, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tarsila e hoje eu tenho mais uma entrevista aqui para apresentar a vocês. Mas essa entrevista, ela não é uma entrevista muito feliz. É uma entrevista que conta a respeito de uma situação na qual a Érica, que é a entrevistada de hoje, passou com suas duas amigas lá na Índia, em Mumbai especificamente, e foi uma situação assim que ficou bem explícito, né? Que me parece muito algo relacionado com o tráfico humano. Então ela vai contar a história dela para vocês hoje. Eu espero que vocês compartilhem, porque serve de alerta sim. Essa questão do tráfico humano acontece em todo mundo, tá? Até no Brasil acontece, em todos os lugares do mundo. Então, assim, o objetivo dessa entrevista não é fazer com que as pessoas detestem a Índia, não é fazer com que as pessoas pensem que a Índia só tem coisas ruins. Mas é um alerta, né, para as pessoas, principalmente para as mulheres que querem viajar para a Índia sozinhas, e é um alerta, né, de que as mulheres, quando querem viajar sozinhas, devem pesquisar muito bem sobre o local antes, né? E o meu conselho para você que está assistindo esse vídeo, se você for mulher, é para que você viaje para a Índia com uma agência de turismo, ou se não, que seja uma coisa muito bem planejada. Bom, eu agradeço sua presença aqui, Érica. Hoje estamos com a Érica, do Rio Grande do Norte. Ela vai contar a história dela aqui, que acredito que não seja uma história muito feliz, né? Porque ela não me contou ainda o que aconteceu exatamente, mas ela disse que ela quase foi sequestrada na Índia. Então ela vai estar contando essa história pra gente aqui hoje. Érica, como é que foi? Como é que tudo isso começou? Essa situação toda? Bom dia. Eu vou contar um pouquinho, não, como você comentou, né, a experiência não foi tão agradável. Eu trabalho, né, participando de feiras internacionais, então viajo o mundo todo, e meu sonho era conhecer a Índia, por incrível que pareça, eu já tenho ido para vários países, mas não conhecia a Índia. Então, eu queria ir para a Índia. Meu sonho, por incrível que pareça, também era andar de tuk-tuk. Uma coisa assim muito simples, mas para mim era algo que eu quero muito andar de tuk-tuk. Então, eu juntei o útil ao agradável. Ia ter feira na Índia, em Mumbai. Eu trabalho com feira de alimentos, né, alimentos e bebidas. Então, ia ter essa feira, eu falei, vou juntar o útil ao agradável. Então, fomos para a Índia, eu e mais duas pessoas, e fomos para Mumbai, né? Isso em 2017, mais ou menos, acho que foi em setembro de 2017. Eu já vinha dos Estados Unidos, fui para a Índia, né? Então, a gente fez uma pesquisa básica, né, sobre o país, sobre a cultura, que não poderia ir com roupas, tipo, mais ou menos nesse estilo, sempre com uma roupa de manga mais... Então, a gente fez uma pesquisazinha básica, por questão cultural, né? Então, a gente foi vestida adequadamente e tudo mais, a gente sabia essa questão que lá é muito delicado, mulher andar sozinha depois das 6 da noite, então, a gente chegou, era mais ou menos uma meia-noite, no aeroporto e decidimos ficar no aeroporto, né, até amanhecer o dia, pela questão mesmo da segurança, né? Então decidimos ficar no aeroporto, eu e mais duas pessoas, mas que estavam comigo, duas mulheres, mais duas mulheres, éramos em três mulheres, que eu não indico ninguém para a Índia, só mulher, tem que ter homem, pelo que a gente percebeu, o homem ajuda muito. E o que que acontece? Ficamos lá. Então, já para começar no aeroporto, a gente já sentiu uma dificuldade, porque já veio um rapaz que, pelo que nós entendemos, ele queria nos roubar nossas malas e tudo mais. Então, como a gente estava muito cansada, eu fiquei acordada e as outras duas foram dar um cochilo, estava todo mundo muito cansado, já vinha de viagem. E eu fiquei com as malas quando eu percebi, ele veio perguntar se a gente queria dividir táxi, coisas mais ou menos desse sentido. Então, quando as meninas acordaram, eu passei para elas. Então, já foi mais um alerta. E tudo começou já do aeroporto, né? Então, quando foi mais ou menos umas 4h30 da manhã, ainda tudo muito escuro, a gente estava muito cansado, então a gente queria realmente ir para o hotel e dormir. E o que que acontece? Quando a gente estava com o valor em dólar, né, o dinheiro, então a gente decidiu trocar apenas o valor do táxi, para poder procurar uma casa de câmbio e realmente fazer a troca do dinheiro que a gente fosse necessitar para o período que a gente ia ficar na ilha. E o que que a gente fez? A gente pegou, trocou só o valor do táxi, né? E a gente foi num guichê e chegou lá, pagou o táxi. E veio um senhor.
E esse senhor simplesmente pegou a nossa mala, falou na língua deles, não falou inglês, então a gente não conseguiu entender. Ele pegou nossas malas, colocou num carrinho, então acreditamos nós que ele era o taxista. Porém, ele não era, ele era o maleiro. E a gente não conhecia, não tem essa cultura. E ele levou, seguimos ele, ele colocou nossas malas num táxi, e chegou lá e ele começou a gritar pedindo gorjeta. Só que a gente já estava com dólar, a gente não ia dar dólar em gorjeta, né? E nem tinha trocado o suficiente para estar passando o valor na moeda deles em gorjeta. Então ele começou a gritar muito com a gente e começou a vir muitos homens, os outros taxistas, né? E eles começaram a rodear o carro, o táxi que nós estávamos dentro, e começaram a balançar o carro e gritar muito e falavam na língua deles entre eles. Eu acho que em torno de devia ter uns 10 homens assim, fora o taxista, né? Em torno do carro. E começaram a falar várias línguas e ninguém estava entendendo nada. Eu já comecei meio que chorar, já comecei meio que orar. E eles começavam a balançar o carro e depois começaram a falar coisas entre eles que dava a entender que, tipo assim, eles estavam com raiva porque a gente não tinha pago a gorjeta, né? No fim de tudo, é mais ou menos umas 4:30 da manhã para 5, então começou um pouco a clarear, um pouquinho. E aí a gente pegou esse táxi, depois de toda essa confusão já ficou todo mundo muito, muito receoso, até então ninguém nunca tinha passado por nada parecido. E começamos a andar com o taxista, ele começou a andar com a gente por várias ruas, assim, muito estreitas, ruas, assim, tipo becos, lugares assim, e depois de ele andar um bom tempo com a gente, ele falou que não sabia onde era o hotel. Como um taxista não sabe onde é o hotel? É a mesma coisa, alguém vinha Natal, pegar um táxi e dizer, eu quero ir para Ponta Negra ver o Morro do Careca. Quem conhece Natal, já vê Natal, sabe que é um ponto turístico muito conhecido. E o taxista simplesmente dizia, não sei onde fica o Morro do Careca. Foi mais ou menos isso que ele fez. Ele disse não sabia onde era. Depois de ter andado muito tempo com a gente, ele disse não sabia onde era o hotel. E começou a parar em alguns lugares que só tinha homens e questionar, perguntar onde era o hotel. E a gente já ficou muito apreensiva com tudo isso. Como que um taxista não sabe onde é o hotel? Tudo bem, ficou rodando, rodando. Quando nós, né, a outra pessoa que estava comigo viu a placa do hotel e gritou, é aqui, é aqui. E aí ele parou com a gente e começou a pedir gorjeta, para poder, né, a gente descer e queria mais gorjeta. Acabou que uma das pessoas que estava comigo deu uma nota em reais, porque não ia dar em dólar, nem tinha moeda local. Ele aceitou, não sei o que ele fez com essa nota, porque não servia para ele. Ele ficou com a nota, acho que para guardar, não sei. Resumindo, conseguimos entrar no hotel, acho que deveria já ser umas 5 e alguma coisa, já da manhã, quase 6 horas, já estava bem claro. Umas ruas muito, que eu fiquei assim, todo mundo ficou com muito medo, porque eram uns becos, que eu, pelo menos, nunca andei nesse tipo de lugar. E aí, o que acontece? Quando entramos no hotel, primeiro que no hotel só tinha homens, até as camareiras eram homens. Eu achei muito estranho, né? Mas tudo bem, cultura, né? Eu achei que mulher não trabalhasse nesse tipo de funções, né? Era um hotel mais mediano ou era um hotel de luxo, assim, 5 estrelas? Não, era um hotel 4 estrelas, né? Um bairro que não era o segundo bairro melhor de Mumbai. Então, não era um hotel ruim, né? Não era uma E pousada. que bairro que vocês ficaram, você lembra? Não vou lembrar agora, mas depois eu posso até passar o bairro e o nome do hotel. Até por sinal, é bom eu passar o nome do hotel, porque para ninguém ir nele. E o que acontece? Quando a gente chegou, assim que a gente chegou no hotel, o recepcionista falou que a gente não podia pagar. Só podia pagar 11 horas da manhã. Oi, como que você chega no hotel e não pode pagar a diária que estava acordada, a gente fazer o check-in e tudo mais? A gente achou estranho, mas... É, que o check-in ele acontece às 11 da manhã, realmente. Então acho que vocês fizeram a reserva, vocês fizeram a reserva, por exemplo, vocês fizeram a reserva pro dia 14 e vocês chegaram no dia 14 de manhã antes das 11, entendeu? Então, por exemplo, fez pro dia 14, é depois das 11 da manhã. Dia 14, depois das 11 da manhã, então tá certo. Então, e pronto, então aconteceu realmente isso. Mas como isso nunca aconteceu nos outros países, para a gente já foi algo estranho. Fomos para o quarto, todo mundo muito cansado, dormimos. Quando a gente acordou, já mais um pouco, acho que já era um pouco mais das 11,
E aí a gente pagou, só que o que foi acordado foi um valor e depois eles passaram um outro e só queriam receber em dólar, já não queriam receber na moeda local. Já ficamos um pouco receosos. E a gente queria conhecer Bollywood, né? Queria conhecer os outros pontos turísticos, o arco e tudo mais. E aí a gente falou, a gente perguntou para o recepcionista, um rapaz, falou, a gente quer ir de metrô. Aí ele falou, não, de metrô não dá certo, vocês têm que ir de táxi. E a gente tem o serviço de táxi, né, aqui no hotel. Vai sair um pouco mais caro, mas compensa, ele vai com vocês em todos os pontos, vai parar, vocês vão poder, né, tirar foto, aquela coisa toda. Aí a gente combinou que seria mais interessante, sim, com certeza, então decidimos ir pelo táxi. Eu fui a primeira a sair do quarto, depois a gente voltou, depois de acertar tudo, foi todo mundo se arrumar, eu fui a primeira a sair do quarto e fiquei na recepção aguardando o táxi, enquanto as outras meninas estavam se arrumando. Aí saiu uma, sentou assim perto de mim e tinha um pilar assim um pouco à minha frente da recepção. Quando o taxista chegou e nossa outra colega saiu do quarto, eu notei o olhar dele para o recepcionista, olhou para ela de cabeça baixa e piscou o olho que deu ok. Então eu já me assustei com esse tipo, porque assim, a língua em si é diferente, mas o gesto em qualquer lugar do mundo é igual, seja ele qual for, gesto é gesto. Então, quando ele olhou, que piscou o olho para o recepcionista e que balançou a cabeça, eu falei, tem alguma coisa errada. E quando a minha outra colega ia saindo do quarto, o passaporte dela, a foto dela estava na tela do computador do rapaz. Então, eu chamei ela também e falei, tem algo estranho, não está normal isso. E eles queriam ficar com o nosso passaporte e a gente não aceitou. Então, a gente ficou aguardando eles. Não, depois a gente entrega. Eu falei, não, nós vamos aguardar, você vai fazer o que tem que fazer o check-in e vai devolver nosso passaporte. Então, começou algumas coisas muito estranhas. Já desde o aeroporto, a gente já se sentiu um pouco constrangida com essas situações, que até então nunca tinha acontecido nos outros países. E aí, quando esse taxista chegou, que ele fez isso, eu comentei, né, com as meninas e falei, tem algo errado. Vamos ficar todo mundo, né, espertas. E fomos no passeio. Que passeio foi esse? Ele começou a rodar. Primeiro que ele foi um determinado caminho, no começo ele foi super alegre, ele perguntou para a gente se a gente gostava das músicas indianas, colocou algumas músicas que eu comentei que eu escutava muito aqui no Brasil, e começou a conversar muito naturalmente, parecia uma pessoa gente fina, muito bacana. Ele falava no celular, na língua dele, mas muito naturalmente, dava para a gente ouvir, apesar de não entender, mas estava tudo aparentemente muito tranquilo. Fomos à viagem, eu tenho vídeos e tudo do taxista, eu tenho foto com ele, eu fiz questão de tirar para guardar, não sei se no futuro, enfim. E aí, o que acontece? No caminho, na ida, pelo menos no começo, num bom pedaço do trecho, foi muito tranquilo, né? Ele conversava com a gente, perguntava o que a gente estava fazendo lá e tudo mais. E quando chegou num determinado momento, ele falou que estava perdido. Aí, outra vez, um taxista perdido, não faz sentido na minha cabeça. Então, ele começou a dar voltas com a gente no mesmo lugar. Ficou rodando, e a gente passava voltas e voltas no mesmo lugar, a gente via que era o mesmo lugar. E até um determinado momento, ele entrou numa contramão. Como que ele não sabe onde é mão e contramão? Ele é como nós aqui no Brasil, nós temos que saber qual é a mão e contramão. E aí o guarda buzinou e ele parou e o guarda chamou ele. No que o guarda chamou ele, ele foi para um determinado lugar bem distante, assim, mas que a gente conseguia ver longe, pelo carro, que ele estava conversando com esse policial. E passou um determinado tempo que ele sumiu com esse policial. A gente olhava para trás, olhava para um lado, olhava para o outro, e nada do taxista nem o policial. Depois ele já aparece muito, muito diferente. Gritando, falou que a culpa era nossa, dele ter levado uma multa, que a gente ia ter que pagar a multa dele, e começou a gritar, o homem mudou da água para o vinho. Não era mais aquele homem simpático, que estava conversando, que estava botando música, começou a gritar com a gente, e que a culpa era nossa, que a gente ia ter que pagar e tudo mais, a gente começou a questionar. O inglês deles é muito ruim, então assim, é bem difícil a gente se comunicar, o inglês é bem complicado. Mas mesmo assim, com toda dificuldade, a gente conseguiu entender que ele falava que a culpa era nossa, que a gente tem que pagar essa multa, falou lá não sei quantas rupias, enfim. E
Daí começou o nosso desespero, porque aí ele parou num determinado lugar, a gente tinha pedido para conhecer a corte do país. Aí ele chegou num determinado lugar que não era, depois a gente descobriu que não era a corte. Ou, perdão, a gente queria ir numa universidade, chegou lá, depois de toda a confusão, a gente descobriu que era a corte do país. Não era onde a gente queria ir, ele levou a gente falando que era o lugar que a gente queria. Aí tinha uma placa assim, ele começou a dar voltas com a gente, aí ele foi parou nesse lugar, que era uma universidade, e tinha uma placa lá bem grande, que não podia estacionar, tinha um guarda, e ele foi e parou. No que ele parou, nesse determinado lugar, era o muro da universidade, eu notei um cara vindo, e eu vi que ele diminuiu o carro. Então, ele pareou o carro com esse cara que vinha andando na calçada, e eu vi quando eles se olharam, e piscaram o olho, e o cara olhou para todas nós dentro do carro, o cara que estava na calçada, caminhando, com um fone de ouvido no celular. Então, eu notei que tinha algo muito estranho. Ele não estava levando a gente para os lugares, ele não fazia nada que a gente queria, ele tinha mudado, tinha aparecido esse rapaz no meio do caminho, que ninguém sabia quem era. E até então, a gente tinha pedido para ir para Bollywood, que Bollywood parece que é um determinado, assim, caminho, que parece que é bem, assim, como que eu posso falar? Não tem casas, essas coisas, é um caminho meio deserto para ir para Bollywood, né, que a gente queria ir ver. E até então, primeiro a gente pediu para ir para o Arco, para ver, e essa universidade. E resumindo, aí apareceu esse cara, e a gente percebeu a forma, e aí esse cara veio, né, bem devagar, ele se olhando, então ele parou nesse lugar, quando ele parou nesse lugar, o guarda veio, que ele não podia parar, a placa estava bem grande, falando que ele não podia estacionar, e o cara chegou do lado do carro, do lado dele, olhou para ele, eles não se falaram, ele só olhou para ele olhou bem para dentro do carro, foi quando a minha amiga que estava do meu lado viu, então ela começou a gritar, fudeu, desculpa a palavra, ficou todo mundo muito desesperado, e eu já tinha visto esse rapaz desde a hora que ele dobrou lá no final do muro, ela falou, oh, meu Deus, pronto, dali a gente já percebeu que realmente estava tudo esquematizado ali, a gente não voltava mais. Então, eu já comecei a chorar, comecei a me desesperar, e aí a gente notou que realmente tinha algo combinado com aquele cara, né? Provavelmente era a venda, né, nossa. E já tinha sido combinado, provavelmente, desde o hotel, desde a hora que a gente passou, os passaportes e tudo mais. Como eles viram que era só mulher, então acho que achou a gente presas fáceis, vamos dizer assim. E o que acontece? Quando a gente percebeu isso, a gente falou para ele que não queria mais ir para Bollywood. Ele disse, agora a gente vai para Bollywood? E a gente falou, não. Agora a gente quer ir embora. Ele falou, não, mas vocês ainda nem fizeram os passeios. Eu falei, não, a gente não quer mais. Ele falou, não, mas agora a gente tem que ir ali numa loja do meu amigo. Eu falei, a gente não vai em loja. Ele falou, vamos. Então ele obrigou a gente a entrar em várias lojas que só tinha homens. Aí ele inventou que o pneu do carro estava furado. Eu falei, mentira, você está mentindo, o pneu não está furado. Então ele começou a fazer muitas coisas, então ele começou a se desesperar muito, e ele obrigou a gente a entrar em umas lojas que só tinha homens, tipo lojas com 10 homens na frente, só homens dentro da loja. E aí o que que a gente fazia? Estratégia, uma entrava segurando na mão da outra na porta e a outra na rua, para qualquer coisa puxar. Então, assim, foi uma coisa muito desesperadora. E ele começou a gritar, ele mudou com a gente. Então, o que que a gente pensou? Temos que fazer uma estratégia. Vamos voltar com ele? Não. Vamos procurar outro táxi? E se eles levarem nossas coisas que estão lá no hotel? Então, foi tudo muito confuso. E muito medo, né? Porque foi uma coisa que ninguém nunca esperou no mundo passar. A gente está acostumada a andar muito e jamais passar prova nem parecido. Então, o que é que acontece? Quando ele começou a obrigar a gente, aí ele falou, vocês precisam me ajudar, eu tenho que fazer vocês entrarem nessas lojas, vocês têm que comprar. Eu acho que meio que é uma comissão que eles ganham. Ele falou mais ou menos isso, mas a gente não sabe se realmente era essa a intenção ou se era outra, mas no final das contas, eles obrigaram a gente a entrar nessas lojas, ele mentia. Sim, existe essa questão na Índia que, não só na Índia, né? A gente vê isso em vários lugares turísticos, tipo Marrocos, Egito, que o taxista ele leva os turistas para determinadas lojas porque ele tem tipo um contrato com essas lojas e daí ele precisa que os turistas comprem nessas lojas justamente para ele ganhar uma comissão. Mas aí, claro, eu acredito que pelas coisas que você está falando, tem um esquema, né? Tem um esquema criminoso envolvendo o hotel e todos os funcionários, taxistas, né? Eu acho que realmente existe um Isso, esquema. provavelmente é isso. Com certeza, porque já começou do hotel, né? A partir do momento que eles
falaram que tinha esse taxista, já estava tudo muito encaminhado, e essa pessoa que apareceu nesse determinado ponto, é como se ele tivesse levado a gente para que essa pessoa realmente desse ok na mercadoria, se eles realmente iam querer, se era o que eles estavam buscando. Foi todo mundo encaixado e dava para se entender isso, não precisava se falar para que se entendesse que era esse o objetivo das nossas vidas, né? Enfim. Então, foi algo muito ruim. Então, o que acontece? Quando chegou lá, que a gente falou isso, que não queria mais para Bollywood, a gente estava parado em frente a uma loja perto do arco, e ele falou que o pneu estava furado, que tem que trocar o pneu. Eu fui e falei, o pneu não está furado, você vai trocar que pneu? Ele desconversou e falou que a gente, aí já mudou de assunto, falou, perguntando se a gente queria ir para Bollywood e tudo, não, né, a gente não quer ir mais, a gente quer voltar. Aí ele falou, não, a gente tem que ir, vocês vieram, vocês vão pagar, e foi quando a gente pensou, o que a gente faz? A gente volta com ele para o hotel, não volta, aí ficamos com receio, né, de tipo, acontecer alguma coisa pior ainda se não voltássemos com ele. Não, vamos voltar com ele, mas aí a minha amiga teve uma ideia, falou, vamos falar que meu pai é do governo e que está vindo aqui para a Índia e que vai encontrar com a gente hoje, que a gente precisa ir para o hotel. E aí, quando a gente falou isso para ele se desesperou, ficou muito desesperado. Ele falou, seu pai é do governo, seu pai está vindo para cá. Eu falei, estou vindo e eu quero ir para o hotel, porque ele vai me ligar agora às 4, que na hora devia ser mais ou menos umas 3, mais ou menos. Então, ela falou, ele vai me ligar às 4, que ele está chegando aqui na Índia, e eu quero falar com ele. E ele começou a dizer que a gente estava mentindo, que ele botou o dedo na sua e falou, vocês são umas mentirosas, estão mentindo. Aí a gente bateu o pé que não, que realmente o pai era do governo e tudo mais. E aí a gente notou que ele fez uma ligação e tudo mais, então eu acredito que ele estava passando informação para alguém. E com toda essa confusão, ele acabou levando a gente realmente para o hotel de volta, mas fez a gente entrar, acho que, umas 6, 7 lojas, nesse mesmo esquema, então a gente já com medo. Ele parava nas lojas, mandava a gente entrar, então já nas lojas já tinha vários homens, a gente não viu mulheres, nenhuma das lojas, só homens. E eles olharam, e eles teve uma das lojas que foi aqui, acredito eu, que deu mais medo na gente, é porque a gente teve que entrar até quase o final da loja, muito estranho. Eles meio que têm uma falsa loja na frente, que é te levar até o fundo. Eu falei, não, a gente não vai até o final da loja, não tem necessidade da gente ir. Quem tivesse que comprar, a gente compraria o que está exposto aqui, logo na entrada da loja. Então, começamos a ver que tinha algo muito estranho, muito errado em tudo isso. Não era normal. E a gente acabou que entrou em todas as lojas que ele pediu. Ele, no retorno para o hotel, ele começou a cheirar o negócio. Não faço ideia do que ele estava cheirando. Ele começou a ligar no telefone e falar no idioma dele muito baixo. A gente não conseguia nem ouvir, que no começo, na vinda, ele falava alto, apesar de ser na língua dele, mas ele estava rindo, como se estivesse muito feliz e na volta estivesse muito chateado porque o negócio não deu certo. Então, ia sobrar meio que para ele, provavelmente. Então, ele estava com muita raiva, ele gritava muito com a gente, muito, reclamava, brigava, xingava a gente. Então, foi um negócio muito tenso a volta E quando a gente chegou no hotel, todos os homens, os camareiros, os recepcionistas estavam na porta. Vocês são o pai de vocês é do governo, todo mundo já sabia. Então, foi algo muito desesperador. Então, a gente bateu o pé, continuou afirmando que sim, tudo mais, que ele ia chegar no dia seguinte, que a gente ia falar com ele. Resumindo, estávamos em 3, tinha 2 num quarto e uma num quarto sozinha. Então, a gente decidiu ficarmos as 3 num quarto só, pegamos tudo da outra pessoa do quarto, colocamos tudo num quarto só. A gente chegou, era mais ou menos umas 4 e pouco da tarde, então a gente começou a ligar para o Brasil, apesar de que aqui no Brasil já era noite, não tinha como fazer muita coisa. A gente tinha pago 7 dias de diária já nesse hotel. A gente tentou ligar aqui para o Brasil para conseguir uma passagem, porque a gente ia para Delhi, né? Só que a gente não estava conseguindo, tudo muito confuso, já estava tarde da noite, então aí ficamos a noite inteira acordada, porque aqui ia amanhecer no Brasil, para que as pessoas pudessem nos ajudar, e aí eu já liguei para minha mãe, as outras mães já ligaram para as mães, e todo mundo aqui no Brasil já se mobilizando, caso aconteça alguma coisa. E ficamos dentro do quarto, pegamos a estante que tinha, colocamos na porta do coisa. Eu comecei a procurar em tudo que tem muito espelho, então eu comecei a procurar se tinha alguma câmera, alguma coisa escondida dentro do quarto, para nos ver, dentro do banheiro, então ninguém tomou mais banho. Procuramos ver se tinha dentro do banheiro,
câmera, no próprio quarto. Ficamos a noite inteira acordada, ligando aqui no Brasil já era dia, ligando, falando com as pessoas para conseguir. Ninguém conseguiu uma passagem para a gente para Delhi para o dia seguinte. Então, quando foi no dia seguinte, bem cedo, ninguém dormiu, né? Todo mundo aqui no Brasil já desesperado, nossos pais, nossas mães. E quando foi de manhã bem cedo, a gente foi numa casa de câmbio, que também era uma agência de viagem, e conseguimos comprar, a gente saiu bem cedo, acho que em torno de mais... Só que na Índia, no modo geral, na Ásia, as coisas só começam a funcionar depois de 9, 10, 11 da manhã, não é como nós aqui no Brasil, que 8 horas, 7 horas já tem lugar que está tudo aberto, né? Não é nosso horário comercial, que aqui 8 é meu dia, de 14 às 18, mas não existe isso na Ásia, né? Na Índia eles abrem às 11 da manhã. A maioria das coisas eles abrem 11 da manhã. Pois é, aí ficamos desesperadas, porque mesmo a gente, aí o que a gente fez? A gente não dormiu, ninguém dormiu, ficamos a noite inteira. De manhã eles bateram na porta para oferecer café, ninguém quis tomar, com medo de colocar alguma coisa para a gente apagar, então ninguém comeu nada, todo mundo com fome. Na Índia, a gente sabe que dá tipo uma ameba, um negócio assim na água, né? Você tem que colocar um produtozinho na água. E a gente estava comprando água mineral, achando que estava amenizando. Quando eu vi, eles estavam colocando água da torneira e lacrando as garrafinhas. Então, as águas que a gente pegou no hotel, que a gente estava pagando como água mineral, era água torneiral, na verdade. Ah, então, acontece muito disso. Quando eu fui para a Índia pela primeira vez, eu ficava checando se a garrafa estava realmente fechada, porque eu ouvi muito disso, que eles enchem com água de torneira e fingem que é água filtrada, né? Acontece muito disso. Isso aconteceu. Então, a gente decidiu só tomar refrigerante. Então, a gente, enquanto teve na Índia, ninguém tomou água. Tomamos refrigerante durante 15 dias. Ninguém Nossa. bebeu água. Só refrigerante mesmo assim, comecei. E aí, o que acontece? Voltando para lá. Então, passamos a noite acordada, amanheceu o dia, eles bateram na porta, oferecendo café, ninguém quis. E aí, a gente foi para a rua, só que tudo fechado. Então, a gente foi para esse determinado lugar para comprar a passagem. Então, quando a gente chegou lá, a passagem estava tão cara, era quase... A gente, só para sair de Mumbai para ir para Delhi, o valor da passagem é praticamente o valor que a gente pagou para sair do Brasil, para ir para lá. Estava tudo muito caro. Então, a gente comprou essa passagem, só que o voo só ia sair meia-noite para Delhi. Então, a gente voltou no hotel para poder pegar nossas coisas. E no que a gente voltou para o hotel, sem contar que na noite anterior a internet não funcionava. E ficava caindo e voltando. Ninguém sabe se era eles que estavam, tipo, porque a gente estava na internet do hotel. A gente não sabe se era eles que, para dificultar a nossa comunicação, então a internet ficou muito ruim à noite, foi uma das coisas também que dificultou muito nossa comunicação, foi a internet. Eu acredito que o hotel estava tramando alguma coisa, porque eu particularmente sempre achei a internet na Índia boa. Eu acredito que eles estavam tentando fazer alguma trama aí para que vocês não se comunicassem com as pessoas de fora. Pois é, e aí na hora que a gente conseguiu, aí a gente ficou lá na rua, né, não quisemos ficar no hotel, ficamos na rua esperando o lugar abrir para a gente comprar passagem, trocar dinheiro, que era tudo num lugar só. Conseguimos comprar passagem, trocamos o dinheiro e voltamos para o hotel. Comemos na rua e voltamos para o hotel. Quando a gente chegou no hotel, a gente falou, vamos tentar, até então a gente não sabia que tinha o Uber na Índia, e tem, né, a gente não sabia. Descobrimos, pedimos um tuk-tuk para ir para o aeroporto. Para você ter ideia, o aeroporto, não vou saber mencionar assim, em termos de quilômetro, mas, tipo assim, o rapaz que trouxe a gente ficou horas rodando para achar o hotel. O hotel, para o aeroporto, era como se fosse o hotel fosse aqui e fosse com 100 metros. É tanto que a gente começou a ouvir muito barulho de avião, então a gente até comentou sobre isso. Nossa, que estranho, a gente rodou tanto e o barulho de aviões é tão próximo, e na verdade era próximo, porque realmente era muito perto. Então, outra coisa que não fazia sentido, o cara não saber onde era o hotel, praticamente era atrás do aeroporto. E aí, o que acontece? Pedimos um tuk-tuk. Então, qual foi a nossa estratégia? A gente fica uma lá fora, fica uma dentro, porque o Wi-Fi só estava pegando dentro do quarto. Se você saísse, também a comunicação já era terrível. Ficamos uma, tipo, na porta, ali na recepção, uma ficou dentro do quarto esperando o Uber, o tuk-tuk, e a outra ficou, tipo, ali no meio para dar o suporte, né? E qual era a nossa estratégia? Com medo deles, do tuk-tuk chegar, a gente tá dentro do quarto, e eles conversarem com o cara do tuk-tuk, e dá tudo errado. No lugar de levar a gente para o hotel, eles já estavam com raiva, querendo levar a gente para outro lugar. Então, a estratégia era não deixar o cara do tuk-tuk ter nenhum contato com o pessoal do hotel. Então, eu fiquei lá fora esperando o tuk-tuk chegar para poder não acontecer essa conversa entre eles.
E aí, quando ele chegou, que a gente foi tirar, o cara do hotel recepcionista pegou as malas e começou a puxar, falou, não, vocês não podem ir embora, vocês já pagaram, tá tudo pago, vocês têm que ficar. A gente falou, a gente não tem que ficar em lugar nenhum, fica com dinheiro, ninguém quer nada, a gente só quer ir embora. Ele falou, vocês não podem, começou a puxar nossas malas. Olha, foi um negócio que agora eu fico rindo. Então, provavelmente, se a gente ficasse mais um dia ali, a gente não teria voltado. Eles já estavam tramando com certeza outra coisa. Aí sim, aí fomos para Delhi, mas aí a gente tem uma amiga que ela tem negócios com o pessoal de Delhi, e aí já foi totalmente diferente, aí lá realmente não aconteceu nada, aí lá já foi muito bom. Aí a gente foi para Agra, a gente foi ter reunião com esse cliente, essa nossa cliente também, então ele já deu todo um suporte, já mandou um guia, uma pessoa mais de confiança, foi no nosso hotel, nos conheceu. Então, em Delhi, foi tudo muito tranquilo. Não passamos por nada, nada, nada. Agora, em Mumbai, eu não volto nem que me pague. Naquele lugar, eu não volto. Foi um dos piores lugares que eu fui na minha vida. Em Delhi, não. Em Delhi, eu não tenho o que dizer. Realmente, Delhi foi perfeito. A gente trabalhou, a gente foi ver o Taj Mahal, a gente foi com guia. Foi tudo perfeitinho. Fomos para shopping, passeamos, andamos de tuk-tuk. Eles são um pouco espertos, tipo assim, o tuk-tuk, ele sabe que o valor da corrida é X rúpias, mas como ele vê que a gente é turista, ele joga um valor bem alto. É tanto que quando a gente estava saindo do shopping, uma moça, que acredito eu que ela não seja de lá, ela, mas talvez more lá, porque ela entende, ela viu a gente, né, tentando ver questão de preço, e ela foi, olhou para ele e falou que ele estava, tipo, enrolando a gente. Então, ela foi e disse, vocês só vão pagar X, pode pagar X, que eu já combinei com ele. Então, a gente notou que tem muito disso, eles se prevalecem também, que é algo que, dependendo do lugar, acontece, de questão de financeira, né, valores, eles botam um valor bem a mais por saber que a gente não é daquele lugar e está sempre querendo ganhar em cima. A mesma coisa aconteceu com o táxi. Quando a gente voltou, a gente não tinha pago antes. Só que a gente tinha combinado um valor X de rúpias, quando a gente chegou, a gente pagou, tipo, 5 vezes mais. Então, e eles obrigaram a gente a pagar o valor, né? Apesar de a gente não ter passeado, não ter ido ver canto nenhum, ter dado tudo errado, a gente ainda pagou um táxi, um valor, assim, absurdamente. Então, foi tudo muito ruim. Em Mumbai, para mim e para as minhas amigas, foi assim, a pior experiência de vida. Porque, olha, aquilo que a gente passou foi muito desesperador. A gente não voltava. Se a gente não tivesse saído dali naquele dia de manhã, ido para o aeroporto, depois que a gente foi para o aeroporto, passou o dia inteiro no aeroporto até pegar o voo, se a gente tivesse ficado mais algumas horas ali, provavelmente ia acontecer algo pior. Talvez eu não estivesse aqui contando. Porque a intenção deles, com certeza, era tráfico humano. A questão do preço do táxi, do tuk-tuk, isso é verdade, né? É por isso que eu sempre falo, a pessoa precisa saber barganhar, precisa pelo menos saber falar algumas palavras em hindi, né? Porque geralmente esses motoristas de tuk-tuk, eles não falam inglês e quando falam são poucas palavras, então eles vão tentar passar a perna mesmo, né? E pessoal assim de táxi também. Por isso que é sempre importante, se a pessoa vai sozinha, pega um Uber, porque já tem o valor ali estipulado, né? E já é bem mais seguro do que essa situação que vocês passaram, porque o Uber na Índia tem um botão de segurança, que é um botão vermelho, assim, que você aperta em cima do carro se tiver algum perigo. Então tem o Uber, tem o Ola também, tem o Ola, que é um outro aplicativo de táxi, é tipo Uber, né? O Ola é tipo Uber. E assim, a questão do que você falou de vocês de vocês terem sido quase sequestradas. Isso em Mumbai realmente eu acredito que era a intenção deles, porque Mumbai é um lugar onde tem muita prostituição ilegal. Então eu acredito que vocês eram potenciais vítimas de um tráfico humano para prostituição, né? Então, foi Isso. realmente muito arriscado. Assim, eu gosto de Mumbai, mas assim, você precisa saber os lugares certos, porque você estando na mão desse tipo de gente, realmente você está em perigo, porque é complicado. Por isso que eu falo, tem que saber muito bem o hotel para o qual você está indo, porque tem mesmo esses esquemas, tem esse esquema de dono de hotel estar envolvido com tráfico, com quadrilha, né, com criminosos, policiais. Nossa, policial corrupto na Índia é o que mais tem. Então nem policial você pode confiar. Isso aí é verdade. A gente notou pela questão de quando ele sumiu.
que ele ficou com o guarda lá conversando, então provavelmente ali tinha alguma coisinha, caso ele deve ter comentado der certo, né, vai rolar aqui alguma coisa, então é bem complicado. A gente até pensou em ir para o consulado, mas o consulado só tinha indiano, tipo, não ia ajudar muito. Então foi outra coisa também que ficou muito a desejar, a questão do consulado. Então a gente não pôde pedir ajuda lá em Mumbai por causa disso. A gente até foi em Delhi e tudo, mas acabou que, como só tinha indiano, a gente não comentou nada sobre o ocorrido em Mumbai. Então, foi algo assim que me decepcionou muito, o país em si, né? Pelo menos Mumbai ficou uma coisa assim. Nossa, eu chorava muito, você não tem noção. Eu não sei como eu não morri, porque quando eu olhei para aquele homem que estava vindo na calçada, que foi o momento mais crucial, que foi quando caiu a ficha, falou que eu, na minha cabeça eu falei, vai acontecer alguma coisa, por tudo que a gente já vinha vendo e eu vinha fazendo um quebra-cabeça, que eu olhei para o cara e vi o cara acompanhando e vi que ele também diminuiu o carro e foi de para igual com o rapaz, e quando chegou nesse determinado lugar que ele parou, que ele viu que ele não podia parar, e o guarda mandando ele sair, ele não deu atenção para o guarda, mas deu atenção para o cara, apesar deles não terem falado, mas o cara encostou perto do carro. Qual era a intenção do cara encostar do lado do carro se eles não se conhecessem, nem ele falar nada? E ele simplesmente olhou para todas nós, uma por uma, eu vi, quando ele olhou para mim, quando ele olhou para as outras duas meninas do pé à cabeça, e ele balançou a cabeça e fez assim. Qualquer lugar do mundo, assim, ok, tipo, a mercadoria é essa, tipo, deu certo, vai se dar certo, eu quero essas. Então, dali, ele já ia levar a gente para algum lugar. Eu já não ia voltar mais. Então, assim, foi um momento que, para mim, que caiu a ficha, para mim, para minha outra amiga, foi quando a gente começou a gritar, começou a chorar, e a gente falou, hoje eu não volto mais, nunca mais ver ninguém da nossa família, acabou, aqui morreu, acabou nossas vidas. Então, esse momento, para mim, para as meninas, foi algo assim que eu não sei descrever. Foi muito terrível, eu nunca passei por nada nem parecido. A gente fala que o Brasil é perigoso e tudo mais, mas se comparado à situação que nós passamos lá, apesar de a gente estar num país que a gente não entende a língua, não sabe o que eles estão falando, então, assim, é muito mais delicado e realmente ficou uma situação muito, 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 muito ruim. Assim, o medo foi muito grande. Então, eu só pensava na minha família, passa um filme na sua cabeça, você fala, meu Deus, eu vim trabalhar e não vou voltar, e se fosse isso, questão de prostituição, você saber, porque apesar de tudo, a gente vê TV, a gente vê filme baseado em fatos reais, você sabe muito bem o que acontece, você sabe o que é um tráfico humano de prostituição, e você saber que você não é nem, porque eu penso assim, se você morrer, beleza, enterrou, acabou o sofrimento. O problema é o sofrimento, é você ficar num país, provavelmente vão pegar seu passaporte, você não vai voltar, você vai ficar meio ali, sua vida acabou. Então, esse era o meu receio maior. Então, assim, eu fiquei muito desesperada, eu chorei muito. Quando a gente saiu de Mumbai, que a gente pegou o avião, mesmo assim, ainda não estava segura, então eu chorava muito, as meninas, foi muito desesperador. Enquanto a gente não chegou em Delhi, enquanto realmente a gente não saiu da Índia, o receio, apesar de Delhi ter sido mais tranquilo, o receio estava nos nossos corações, porque é uma cultura muito diferente da nossa, e é como você falou, tem, de todo tipo tem, tipo, eles mesmos, policiais, entre eles, então é um lugar que você não tem para quem pedir socorro. E Sim. também a gente notou que eu acho que se for com um homem, tipo assim, o que que acontece? Quando a gente estava lá no arco, a gente encontrou uma moça e um rapaz, né, um casal, e eles falaram que para eles foi a melhor viagem do mundo. Então, assim, nota-se. E aí a gente foi numa outra também, estava vendendo alguns artigos, assim, de brincos, essas coisas, e também tinha uma turma que estava entre homens e mulheres, e eles falaram que foi a melhor viagem do mundo. Então, a gente notou que quando você está com uma figura masculina, com um homem, eles não fazem nada. Mas quando vê três mulheres, uma mulher, duas mulheres, é muito vulnerável, então é meio que uma presa fácil. É ali que a gente vai focar. É tanto que quando alguém comenta comigo que quer conhecer a Índia, eu falo, você pode até ir, mas ou vai com uma agência, né, vai com homens, pessoas assim, ou não vai. Você quer fazer isso? É tanto que eu admiro quando eu vi que você mora, que você fala que para você é muito tranquilo. Para mim, que passei por isso, é algo assim que eu fico até de boca aberta, porque pelo que a gente passou, pelo pouco que eu passei por você sozinha, eu fico realmente impressionada, porque foi muito ruim. Muito, minha experiência na Índia foi terrível.
Nossa, eu imagino. Nossa, deve ter sido assim desesperador, horrível mesmo. Eu já vi vários documentários que mostram, né, a prostituição ilegal ali em Mumbai. Então, com certeza, né, e é um negócio assim horrível, subhumano, é um negócio horrível mesmo, né? E, por exemplo, Tailândia também tem isso. Eu amei a Tailândia, né? Eu fui pra Ah, Tailândia, também mas fica a também. Tailândia também tem essa questão do tráfico humano, porque tem muita prostituição na Tailândia, né? Então, assim, é uma questão realmente de você ter os cuidados necessários. Por exemplo, quando você tá com um homem, na Índia é diferente mesmo, né? Porque eu tive um relacionamento com um indiano quase todo o tempo que eu tava na Índia. Então, isso meio que, por mais que tenha sido um relacionamento ruim, de certa forma foi bom essa parte de eu ter essa presença masculina perto de mim, porque eu quase sempre estava com ele, né? As viagens que eu fiz era quase sempre com ele. Então, querendo ou Deve não, ser, além de ser uma figura masculina do próprio país, né? Então, assim, tem essa diferença muito grande. querendo ou não, foi um suporte, né? Entre muitas aspas, mas foi um suporte para algumas situações assim, porque nessas situações eu podia sair de noite às vezes, porque ele ia junto. Então, é diferente você ter amigos também no país, né? Eu tenho amigos, então eu voltar para a Índia, eu posso ir com os meus amigos, eu posso estar com os meus amigos, né? Agora, realmente, três mulheres sozinhas, assim, sem agência de turismo, nada, é complicado, né? Sem conhecer nada, né? Nunca tínhamos ido, não conhecíamos nada, nenhum bairro, nada, né? Literalmente nada, a cega. Então, uma outra coisa também que a gente não fazia em Delhi é sair à noite. Então, quando a gente ia para o shopping, é tanto que a gente jantava cedo, porque de 6 horas a gente sempre estava no hotel já com receio e com medo, por tudo que a gente já tinha passado e por todos os comentários e tudo que a gente já sabia, que para a mulher à noite é muito perigoso. Então, quando dava 6 horas, a gente já estava de volta no hotel, se trancava e ali acabou. No outro dia de novo, então, é tanto que a gente só ficou em Delhi mesmo os dias, conhecemos Agra, visitamos um cliente e também acabou. Fomos embora, então não ficamos muito em Delhi, não tinha nem clima para ficar no lugar mais, a gente não, de lá a gente foi a Singapura, né, a gente foi fazer feira também, então aí foi quando a gente conseguiu, quando a gente realmente chegou em Singapura, que aí sim a gente conseguiu respirar e ver que a gente estava viva e poder comentar tudo, que até então ficou tudo muito, ninguém comentava nada, estava todo mundo muito triste, então, e aí quando a gente chegou em Singapura, aí que a gente respirou e fomos conversar sobre e tudo mais. Mas foi algo assim muito, muito desesperador. Não. Nossa, eu liguei para minha mãe, eu chorava tanto, eu falei, mãe, eu não volto, meu Deus, quase mato minha mãe, porque eu tinha certeza que a gente não voltava mais. Sem contar todo o gasto que foi, né, e investimento que foi feito, que não foi, não conseguimos nem trabalhar, então foi muito ruim mesmo. Sim, realmente, eu lamento por essa experiência ruim que vocês tiveram, porque, assim como você disse, muita gente tem experiências maravilhosas na Índia, mas eu lamento muito, assim, realmente é uma ocasião, assim, que é até bom que outras pessoas ouçam isso para tomarem os cuidados necessários antes de ir para o país, né? Porque é bom ter o alerta, por isso é bom sempre ter uma agência. Isso. Eu tenho vontade de conhecer Jaipur, né? Só que, para mim, um dia na Índia, eu acho que eu tenho que. Eu até brinco com as meninas hoje, quando a gente consegue falar sobre isso. Eu falo, eu vou contratar aqueles 10 homens, assim, que parecem um armário. Aí eu vou para a Índia, entendeu? Mas fora isso, eu não vou à Índia. Então, assim, eu tenho muita vontade de voltar no Taj, né? Porque, pela situação, eu acabei que não aproveitei muito a viagem até o Taj, né? Foi algo muito assim, não tirei foto, pouquíssimas fotos, então tenho vontade de voltar no Taj, tenho vontade de andar de elefante em Jaipur, tenho muita vontade de conhecer, né, Jaipur, mas fiquei com esse medo. Então, assim, para mim hoje eu teria que ter todas essas precauções, uma agência com vários homens, então eu teria que. E eu ainda assim, confesso a você que eu iria com muito receio de entrar no país ainda, por tudo que eu passei. Pode ser que eu vá realizar esse sonho ainda. Vou ver se eu conseguir pagar esses 10 homens, aí eu acho que eu vou. Às vezes Eu você vou. tendo um guia só que seja bom já é suficiente, porque o guia ele vai te proteger, ele sabe o lugar certo, né? Tem que ser de confiança realmente. Então,
É por isso que eu sempre digo, vá por uma agência mesmo, acho que é melhor. Se você é uma mulher e você quer ir sozinha, é melhor ir por uma agência. E, enfim, realmente, eu lamento por tudo que vocês passaram, viu? Porque não deve ter sido fácil. Bom mesmo que vocês saíram de lá o mais rápido possível. E depois eu quero saber o nome desse hotel aí, porque Sim, eu é vou bom. passar para você. É uma rede. Quando a gente chegou em Delhi, a gente viu o mesmo hotel do lado. Na hora que a gente viu a placa, a gente já se assustou. A gente foi para o outro, que também foi indicação dessa pessoa, conhecida nossa. Então, aí foi quando a gente foi, botou na internet e viu que tem em vários lugares ainda esse hotel. Então, assim, meu Deus. Quantas pessoas talvez não já passaram por isso que não estão aqui para contar hoje? Devem ter muitas. Sim, sim, com certeza. E a nossa entrevista tá dando quase 1 hora, a gente vai ter que finalizar, porque senão vai ficar muita coisa para editar. Você quer dar um recado final para as pessoas que estão assistindo? O meu recado final é o pessoal, as mulheres, né, assim, mais focado para as mulheres que querem conhecer a Índia. Como você comentou, vejam uma boa agência ou um bom guia já de uma indicação de alguém que confie, mas sozinha, mulher, eu, Érica, não digo. Para ir para a Índia sozinha, mulher, não. Mas um casal, ou várias mulheres por uma agência, como você comentou, um guia, e a pessoa tem esse sonho de conhecer e tudo mais, eu acho que pode ser uma experiência boa, mas se tomar todas as precauções. Sim, sim, isso é verdade. Érica, eu agradeço pela sua participação aqui, né? Muito obrigada pela sua entrevista e por dar esse recado aqui, porque com certeza vai alertar muitas pessoas. Espero que ajude muita gente. Então, o intuito maior é esse, para que não passem pelo que eu passei, porque eu não desejo para ninguém. We dance,